Então nós vamos falar hoje de briófitas e pteridófitas. Na verdade, esse ciclo aí, que nós já vimos, vocês já devem estar até de saco cheio de ver isso daí, é um ciclo haplodiplobionte. É o ciclo geral de reprodução de todas as plantas. Só vai mudar os nomes aí das estruturas, mas o ciclo ele vai ser o mesmo aí para todas as plantas. Então as plantas, tanto briófita, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Então as plantas elas vão ter uma fase de esporófito e uma fase de gametófito, tá? Então parte da planta ela vai ser diploide, ela vai ser 2N, e parte da planta ela vai ser haploide, vai ser N, né, com metade do número de cromossomos, e a outra parte vai ser com o número total de cromossomos aí da espécie da plantinha. Só nas pteridófitas, que essa fase de gametófito, ela vai ser uma fase dominante, ela vai ser uma fase maior do que de esporófito, ela vai ser uma fase maior, mais duradoura, né? Então nas pteridófitas, nas briófitas, essa fase de gametófito, ela vai ser uma fase dominante, né? Que ela herdou isso das algas ainda lá. Depois das briófitas, já nas pteridófitas, o gametófito ele vai ser a parte menorzinha, que não dá nem pra gente ver, nas pteridófitas também, nas gimnospermas, nas angiospermas. Esse gametófito ele vai ser pequenininho, ele vai ser pouco desenvolvido, e o esporófito, que é a parte que é 2N, vai ser a parte dominante, né? Numa samambaia, por exemplo, o esporófito é toda a folha da samambaia que a gente vê, vai ser a fase de esporófito. E o gametófito ele vai ser pequenininho, de, sei lá, 1, 2 centímetros, que fica lá na terra, lá de onde sai a folha, né? É uma estrutura pequenininha que não dá nem pra gente ver. Então, o que acontece? Esporófito e gametófito. É as duas fases aí da planta. A esporófito, ela vai produzir esporos, né? E o gametófito vai produzir gameta. O esporófito, ele é 2N. Ele vai produzir esporos por meiose, tá? Então, quando a célula ela faz meiose, ela reduz a metade o número de cromossomos, né? Então, se o esporófito ele é 2N e ele faz meiose, ele vai produzir esporos haploides, esporo N. Esse esporo ele vai fazer mitose. Quando uma célula faz mitose, ela mantém o número de cromossomos, ele faz células idênticas. Então, esse esporo vai se desenvolver e vai formar um gametófito. Esse gametófito N vai produzir gametas também por mitose. Não tem como uma célula N fazer meiose, né? Ela não vai ficar N sobre 2, né? Não vai ficar N, metade, né? Aí do número de cromossomos, não vai ficar N sobre 2. Então, o gametófito ele vai produzir gameta, tanto masculino quanto feminino, que vai fazer fecundação, né? Então o gameta masculino fecunda o gameta feminino, e aí se as duas células N fazem fecundação, volta a ser 2N. E essa célula 2N vai ser o esporófito. A gente vai entender isso em cada grupo de planta, tá? Só esse aí que é o básico que a gente tem que entender. Esse nome haplodiplobionte quer dizer que às vezes a planta ela é diploide, às vezes ela é haploide. Então ela é haplodiplobionte, né? Que ela tem parte da vida dela haploide e parte da vida dela haploide e diploide, tá? Então eu tenho esporófito, que vai formar esporo. Esse esporo vai se desenvolver no gametófito, e esse gametófito vai produzir gameta masculino e feminino. Vai fazer fecundação, vai formar o esporófito, que vai fazer meiose, vai produzir esporos, né? Esses esporos vai crescer, vai se desenvolver, vai fazer sucessivas mitoses e vai produzir um gametófito. A gente vai ver isso daí, tá? Então nós vamos falar primeiro das briófitas, né? Que são os musgos, as hepáticas, dependem de água, né? Não tem vasocondutor de seiva, não cresce, e ele não tem caule, nem raiz, nem folha, mas tem estruturas que fazem a função desses três, que é chamado de cauloide, filóide, rizoide. E essa parte aí é o gametófito, essa parte de baixo, tá? Então toda essa parte aí, todas essas células que compõem essa região, elas são haploides, tá? Então o gametófito ela é a fase mais duradoura e a fase mais
que persiste aí por mais tempo, né, mais duradoura na briófita vai ser o gametófito. Então esse gametófito ele vai ser N haploide e ele vai produzir gameta masculino e feminino. Esse gameta feminino e masculino ele vai fundir, vai formar um embrião e esse embrião vai se desenvolver e vai formar um esporófito. Esse esporófito ele é 2N, ele vai fazer meiose e vai produzir esporos. Esses esporos eles saem voando não, né? Caem do esporófito aí, cai no solo. Quando ele acha uma região favorável, ele começa a se desenvolver e de cada esporozinho desse vai nascer um novo gametófito, vai brotar um novo gametófito, tá? Esse gametófito, então, eu tenho tanto o gametófito masculino quanto o gametófito feminino. Então, se ele for masculino, ele vai produzir gameta masculino e feminino, gameta feminino. Ele ainda é dependente de água para reprodução. Então, lá vem a chuva, né, tá em local úmido, esse gameta masculino sai na água, vai nadando até encontrar um gameta feminino, até encontrar um gametófito feminino. Ele entrou aqui em cima, nessa partezinha de cima, fecundou, ali começa a fazer mitose, formou um esporófito adulto, que é 2N, tá? Então, esse é o ciclo das briófitas. Então, eu tenho aqui, ó, o gametófito masculino e o gametófito feminino. Esse gametófito masculino, ele é chamado de anterídeo, tá? Então, o gametófito masculino é chamado de anterídeo e ele vai produzir um gameta masculino, que é chamado de anterozoide, né? O gameta masculino é chamado de anterozoide. Lembra um pouquinho espermatozoide, né? Mas não é espermatozoide, mas é um gameta masculino aí produzido pelo gametófito masculino. Então a água vai levando esse gametófito masculino até a parte de cima aqui do gameta feminino, do gametófito feminino. Lá tem uma estrutura assim, ó. Uma estrutura que lá dentro vai ter o gameta feminino, que fica paradinho lá, tá? Esse gameta feminino é chamado de oosfera, tá? E esse gametófito feminino, ele é chamado de arquegônio, tá? Então eu tenho o arquegônio, que é o gametófito feminino, que lá dentro do gametófito feminino eu tenho a oosfera. Então, esse anterozoide, esse gameta masculino, ele nada até achar essa oosfera. Quando ele acha, ali, fecundou, ele formou uma célula 2N, né? Então, da parte de cima aqui do gametófito feminino, vai desenvolver uma nova estrutura chamada de esporófito, que é 2N. Esse esporófito, então, vai fazer sucessivas meioses e vai produzir esporos, tá? Esses esporos, então, ó, eles são liberados, né, são eliminados no solo e quando ele cai no solo, ele vai formar novos gametófitos. Pode ser tanto masculino quanto feminino. Se for masculino, ele recebe o nome de anterídeo e vai produzir os esporos chamados de... os gametas chamados de anterozoides. Se for feminino, vai receber o nome de arquegônio e vai produzir o gameta chamado de oosfera. A oosfera fica paradinha, o anterozoide vem nadando pela água, né? Lembrando que essas plantas elas precisam de estar em locais úmidos, porque a reprodução delas depende da água, né? Então esse gameta masculino entra lá no gameta feminino, fecunda e dali surge uma nova estrutura chamada de esporófito, que vai ser 2N e vai produzir esporos. E isso forma um ciclo. Ficou fácil, gente? Eu consegui entender, mas é muito nome. É muito nome. Eu também. É muito nome, mas guarda, vocês vão ver que nas pteridófitas pelo menos vai repetir os nomes. Os nomes vão ser os mesmos, tá? Lembra assim, gente, ó. Gametófito masculino, anterozoide. Lembra de espermatozoide. Quem que produz anterozoide? Anterídeo, tá? Gameta feminino, oosfera. Lembra de oócito, ovócito, né? Vocês não estudaram embriologia ainda, mas o oócito é a célula feminina lá que é produzida no ovário. Quem que produz isso? Arquegônio, tá?
Fez a fecundação, gametófito e esporófito é mais fácil de guardar, né? Gametófito vai produzir os gametas, esporófito vai produzir os esporos. Sim? Dudu, a meiose seria o que mesmo? A meiose é uma divisão celular que divide as células, tem metade do número de cromossomos. Vamos pensar aqui, só para poder ficar claro, no nosso caso, tá? No nosso caso humano. Todas as nossas células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos e elas fazem mitose o tempo todo. O que é mitose? É uma célula da origem a outra com o mesmo número de cromossomos. Então, a gente chama essas células de diploides ou 2N, porque elas têm 46 cromossomos. É o número total de cromossomos que a nossa espécie tem que ter. Todas as células do nosso corpo têm que ter 46 cromossomos. Até aí tudo bem? Sim. Faz mitose. É quando uma célula dá origem a duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, se eu faço um machucado aqui, a célula aqui vai fazer novas células com 46 cromossomos. Ela está fazendo mitose. Só que lá nas nossas células germinativas, lá no ovário, lá nos testículos, a gente tem que produzir célula com metade do número de cromossomos. Porque os óvulos e os espermatozoides, eles têm que ter 23 cromossomos cada um. Porque na hora que tem a fecundação e forma uma coisa só, volta a ter 46. Entendeu? Sim. Então lá no testículo e no ovário, essas células elas têm que ter. Eu tenho que ter uma célula de 46 cromossomos e ela tem que produzir células de 23. Então ela vai reduzir o número de cromossomos na metade. Então ela está fazendo meiose. Tá? Então a gente chama essas células que tem metade do número de cromossomo da espécie de células haploides ou células N. Entendeu? Entendi. Então, lá nas plantas, tem planta igual. As únicas células do nosso corpo, haploides, com metade do número de cromossomos, vai ser espermatozoide e óvulo. Nas plantas, não. Tem estruturas adultas enormes, né? Estruturas inteiras, que são haploides, que tem metade do número de cromossomos. Entendeu? Então, eu tenho lá igual o gametófito, que ele é uma estrutura lá igual nas briófitas, é uma estrutura, né, adulta, formado só por célula haploide. Então essas células que são haploides, que têm metade do número de cromossomos, elas não podem fazer meiose mais, porque não tem como mais elas dividirem esse número de cromossomo de novo. Entendeu? Então se uma célula ela é haploide, ela só pode fazer mitose, ela não pode fazer meiose mais. Consegui entender. Entendeu? Obrigada. Nada. Aí tem um slide, gente, importante também para importância das briófitas, né? Importância ecológica. Então elas precisam de água para sobreviver, elas são muito sensíveis, então elas são indicadoras ambientais. Se ali tá poluído, se aquela água não tá boa, elas vão morrer. Então se você tem um lugar que tem muita briófita e de repente essas briófitas começam a morrer, né? Quer dizer que aquilo ali está poluído, né? Não está bacana para elas, porque elas são muito sensíveis, né? Importantes no ciclo de carbono, diversidade vegetal, aí tem aí algumas importâncias. Esses para trás aqui, gente, eu coloquei resumidamente não, em forma de texto, para ficar fácil para vocês entenderem todo esse ciclo, tudo que eu falei, ó. O anterídeo vai liberar o anterozoide, que vai nadar até o arquegônio. Então, só para poder ficar fácil aí de entender esse ciclo aí, tá? As pteridófitas, gente, elas já são plantas maiores, tem vasos condutores de seiva, ai meu Deus, peraí, vasos condutores de seiva, então elas são maiores. Lembra lá nas briófitas que o gametófito ele era muito grande e o esporófito ele nascia depois de cima dele? Aqui na samambaia, as folhas delas vão ser o esporófito. Vai ser a fase diploide, né? Vai ser a fase mais duradoura. E o gametófito vai ter aí, ó, cerca de 1 centímetro, vai ter formato de um coração e vai ficar lá na base da planta,
tá? É a fase menos duradoura, então o gametófito ele não é menos desenvolvido do que o esporófito, o gametófito. Na samambaia, nas pteridófitas, esse gametófito ele é chamado de protalo, tá? E esse protalo ele é como se ele fosse hermafrodita. Ele tem uma região masculina e uma região feminina. Então ele vai fecundar ele mesmo. Então ele vai produzir tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos. Esse gameta masculino ele vai sair, né, um anterozoide, vai sair, vai nadar até encontrar a oosfera dessa mesma estrutura. Também vai precisar de água, tá? Então as pteridófitas também são dependentes de água para a reprodução. Então vamos entender aí esse ciclo das pteridófitas. Deixa eu ver por onde que eu começo. Vou começar pelo gametófito. Então eu tenho essa estrutura que eu falei que ela tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina, tá? Então o gametófito, gente, é sempre N, vai ser sempre haploide. Já volta lá naquele ciclo que a gente viu na primeira página, né? No primeiro slide. Então o gametófito vai ser N, vai produzir gametas N, que vai produzir esporófito 2N, que vai produzir esporos N por meiose. Aí volta o ciclo, tá? Então o protalo, esse gametófito, ele tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Então ele vai ter tanto o anterídeo, que vai produzir anterozoide, quanto o arquegônio, que vai produzir a oosfera. Então esse anterozoide ele vai sair daqui dessa parte de cima, ele vai nadar até encontrar a oosfera. Quando ele encontra a oosfera, ele vai acontecer fecundação. Se eu tenho uma célula N com uma célula N fecundando, eu vou ter origem a uma célula 2N. Né, que foi o caso que eu falei. Do nosso caso, quando eu tenho espermatozoide e óvulo, fecunda, eu gero uma célula 2N. Então eu vou formar um zigoto, né, um mini embriãozinho, e desse protalo, desse gametófito aí, vai começar a brotar um esporófito, que vai ser 2N. Esse esporófito ele vai crescer e vai formar o que a gente chama aí, que a gente vê aí da folha da samambaia, né? Então a folha da samambaia ela é o próprio esporófito que nasce do gametófito aí, dessa fecundação. Nas folhas da samambaia, eu tenho uma estrutura chamada de esporângio. Vocês já viram na folha de samambaia que às vezes tem um monte de pontinho marrom em cima delas? Sim. Vocês já viram? Essa estrutura, ela é o esporângio. Ela que vai produzir os esporos, tá? Então ela vai produzir os esporos através de meiose. Esses esporos vão sair, né? Vão cair no solo. Quando encontrar uma região favorável, esses esporos eles vão germinar, ó, e vão crescer e vão dar origem a um novo protalo. Esse protalo ele pode ser tanto, ele vai ter estrutura masculina e feminina, ele vai se autofecundar e vai gerar um esporófito 2N. Esse esporófito, que é a folha de samambaia, tem uma estrutura chamada de esporângio, que vai fazer meiose e vai produzir esporos N. Esses esporos caem no solo e formam um gametófito. Esse gametófito se autofecunda, forma um esporófito, que forma esporos, que cai na terra, forma um gametófito. Entenderam isso? Eu consegui. É chato por conta dos nomes, né? Igual eu falei, tem uns nomes que a gente tem que saber, que é anterozoide e oosfera, né? O anterozoide fecunda a oosfera, forma o esporófito, né? O esporófito vai produzir esporos, esses esporos caem no solo, caem em condições favoráveis, formam um gametófito, né? No caso das pteridófitas, esse gametófito é chamado de protalo. Esse protalo se autofecunda, porque o anterozoide fecunda a oosfera e forma. Então aí forma um ciclo. Não é difícil de entender, né? Igual eu falei, o pior de tudo são os nomes. Geralmente já vem falando dos nomes. Eu acho que o que o mais písmico é que a gente entenda o ciclo, né? Como que está acontecendo, qual fase que é N, qual fase que é 2N, tá? E esse slide das importâncias das pteridófitas, né? Ornamental, enfeitar a casa, controle de erosão, fixação de nitrogênio.
invasora de pastagens,